Boa noite, professores, tutores. Nós somos alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública do segundo semestre. Estamos gravando o nosso vídeo de apresentação do nosso trabalho, ao qual nós escolhemos a unidade 1 para trabalharmos princípios práticos da administração pública. Nós, juntamente com o aluno Hugo, Paula, Flávia, Bruna e André, vamos dar continuidade ao nosso trabalho realizado no Polo de Alto Araguaia, Mato Grosso. Boa noite, meu nome é André. Eu vou falar sobre breves noções históricas. Como não poderia deixar de ser, o direito administrativo está informado por determinados princípios, alguns próprios e outros de ramos diversos do direito, mas de tamanha importância. Isso porque, sendo o direito administrativo de elaboração pretoriana e não codificado, os princípios representam um papel relevante nesse ramo do direito, permitindo à administração os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Uma das mais árduas tarefas do que tem por necessidade de aplicar normas jurídicas, seja na posição de julgador ou seja na posição de administrador, diz respeito à aplicação dos princípios jurídicos. Princípios de uma ciência são propostas básicas e fundamentais que condicionam todas as estruturações posteriores. Princípios, nesse sentido, são alicerces da ciência. Para esclarecer o tema, cumpre distinguir brevemente moral e direito. Ambos podem ser representados por círculos concêntricos, sendo o maior correspondente à moral e o menor ao direito. Licitude e honestidade seriam traços distintos entre o direito e a moral, numa aceitação ampla do princípio jurídico. Nem tudo que é legal é honesto. A pauta da moralidade administrativa se espalha por toda atividade jurídico-administrativa, impondo aos seus destinatários atuar segundo os princípios éticos, daí derivando o aumento de deveres que lhes delegam. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do princípio em comento, diz que a administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará a violação ao próprio direito, configurando ilicitude que é sujeita à conduta viciada à invalidação. Não se pode deixar de mencionar ainda que o princípio da moralidade administrativa está atrelado aos princípios da lealdade e boa-fé, devendo, portanto, a administração proceder com sinceridade e franqueza em relação aos administrados, proibindo-se qualquer comportamento eivado de malícia, produzindo de maneira a confundir, dificultar ou minimizar os exercícios de direitos por parte dos cidadãos. Boa noite, professores e tutores. Eu sou a aluna Bruna. Vou estar falando sobre moralidade, legalidade, convergência e autonomia. Foi a partir da Constituição Federal de 1988, especialmente no texto do artigo 37, que eliminou-se qualquer dúvida contra o caráter normativo do princípio da moralidade, passando a ser princípio constitucional geral da administração pública. O princípio da moralidade administrativa decorre da moralidade pública implícita no artigo 5º da Constituição vigente. Segundo Freitas, 1997, o Constituinte objetivou dar autonomia jurídica a este princípio, vedando condutas antiéticas ao senso moral da sociedade. Já um dos principais estudiosos da teoria da moralidade administrativa afirma que o conceito da moralidade não se trata de moral comum, mas sim de moral jurídica, que de acordo com ele é um conjunto de regras de condutas tirada da disciplina interior da administração. Por outro lado, de acordo com o autor, a moral comum é colocada ao homem para sua conduta externa. E de acordo com Vasconcelos, 2003, a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade da sua ação, o bem comum. O princípio da moralidade é essencial para a validade dos atos administrativos. Sem ele, a atividade pública é considerada ilegítima. Já o princípio da legalidade é aquele que determina ao administrador que sua conduta somente pode ocorrer quando e como estabelecida pela lei. Assim, a função administrativa é subordinada à função legislativa. Observa-se que os atos administrativos que ferem a legalidade violam também a moralidade administrativa. A legalidade exige que o ato administrativo esteja de acordo com a lei, enquanto a moralidade é obrigatório que o objetivo do agente público esteja em harmonia com o dever de bem administrar. Boa noite. Boa noite, eu sou a Flávia, estarei falando sobre moralidade e desvio de poder.
A administração pública possui sua própria moral, que determina a conduta e desempenho da função administrativa. Apesar de estar mais relacionada à conduta pessoal, também determina atos e políticas da administração pública. A moralidade é encontrada nos julgamentos que as pessoas fazem sobre a conduta e não na própria conduta. Assim, sendo em se tratando de moralidade pública, torna-se essencial reivindicar a autoridade, resultando no julgamento respectivo em caráter objetivo e público, não um ato individual e privado. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, aquele conjunto de valores e costume mais ou menos permanente no tempo e uniforme espaço. O desvio de poder ocorre quando determinada autoridade administrativa faz o uso de um poder que lhe é atribuído, buscando um fim diverso daquele que se espera de sua atuação. É uma noção aparentada daquele do abuso do direito nesse sentido. O desvio de poder é uma espécie de incompetência, pode-se dizer também que é uma violação de boa-fé, porque a administração deve agir de boa-fé e isso faz parte de sua moralidade. Boa noite, meu nome é Hugo, eu vou falar de probidade administrativa como corolário do princípio da moralidade administrativa. É difícil distinguir moralidade administrativa e probidade administrativa, já que ambas as expressões são sinônimas e se referem à honestidade na administração pública. Ao citar uma das duas, não se torna bastante falar apenas em legalidade formal e restrita. Onde se atua a administração, temos que citar também princípios éticos, legalidade, regras para uma boa administração e disciplina interna da administração pública. Probidade administrativa representa uma especificação do princípio da moralidade administrativa, pois impede agentes públicos ou terceiros que estão no exercício de uma função pública de praticar atos desonestos e desleais para com a administração pública. Já a improbidade administrativa se volta em especial à conduta do agente público, acarretando ao mesmo sanções jurídicas para a repressão do desvio de comportamento. A improbidade administrativa, como ato ilícito para agentes políticos, vem se enquadrando como crime de responsabilidade. De acordo com a Constituição da República, ferir a probidade na administração é prevista como crime de responsabilidade. O fato, quando ocorre, possibilita a distribuição do cargo. Atos de improbidade administrativa de servidores públicos imporão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, conforme previsto em lei, sem prejuízo de ação penal. Em alguns crimes contra a probidade administrativa, existe ofensa direta à lei, como infringência às normas legais sobre o provimento dos cargos públicos. Já em outros, não se ocorre, como na hipótese de omissão ou retardamento doloso na publicação de atos do Poder Executivo. Improbidade administrativa é o ato que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Deve ser muito prudente ao aplicador da lei a ocasião em que for enquadrada a conduta como improbidade administrativa e também quando tiver de ser aplicada a penalidade. Boa noite, meu nome é Paula e eu vou concluir o nosso trabalho. As normas jurídicas, seja ela na posição de julgador, seja na de administrador, diz respeito à aplicação de princípios jurídicos. O direito administrativo é um ramo autônomo do direito público interno, que se concentra no estudo do núcleo da administração pública e da atividade de seus integrantes. Tal disciplina tem por objetivo os órgãos e entidades, agentes e atividades públicas, e sua meta é a sistematização dos fins desejados pelo Estado. Ou seja, o interesse público permitido a aplicação e ao Judiciário estabelecer necessário equilíbrio entre os direitos da administração e as prerrogativas da administração. O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. O administrador público deve não só averiguar os critérios de convivência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto e o que é desonesto.
Observa-se que o princípio da moralidade administrativa decorre da moralidade pública, tendo como finalidade a sua ação, que é o bem comum, que é essencial para a validade dos atos administrativos. E na falta da mesma, a atividade pública é considerada ilegal e ilegítima. Bom, o princípio da administração pública, da legalidade, determina ao administrador que sua conduta somente possa ocorrer quando ela é estabelecida de acordo com o legislador. Assim, a função administrativa fica subordinada à função legislativa. E tais atos dissonantes do princípio da legalidade importarão a violação à moralidade. Vimos que o princípio da legalidade exige a adequação do ato administrativo e a lei, enquanto a moralidade torna objetivo que é móvel, visando o bem administrar. Moralidade e improbidade administrativa refere à honestidade, não esquecendo os princípios éticos, que é a legalidade, regras para uma boa administração e disciplina interna da administração pública. A probidade administrativa impede agentes públicos no exercício de uma função pública de participar de atos desonestos e desleais para com a administração pública. Ferir probidade administrativa é prevista como crime de responsabilidade. Já a improbidade administrativa é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que violem os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, hipóteses exemplificadas de imoralidade administrativas. Vou citar alguns exemplos de improbidade administrativas. Administrativa que importa em enriquecimento ilícitos. Exemplo, a utilização em obras de serviços particular, de veículos materiais ou equipamentos públicos. Atos de improbidade administrativas que importem em prejuízo ao erário. Como exemplo, aquisição de permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Bom, atos de improbidade administrativas que atentam contra os princípios da administração, um exemplo, fraude, licitude e concursos. Bom, vou terminando e concluindo o nosso trabalho. Uma boa noite.